Adoradores e ardentes, eles são os serafins. Na língua hebraica, a palavra serafim é traduzida como o que brilha intensamente ou o incandescente. O livro de Isaías é um estudo fascinante. Ele nos apresenta informações sobre esses seres. Para começar, as profecias de Isaías estão entre as mais bem preservadas de todos os livros do Antigo Testamento. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1948, continham uma cópia do livro datada de 100 a.C., que tinha mais de 1000 anos de antiguidade que a próxima cópia mais antiga, datada de 900 depois de Cristo. Naquela época, a tradução revisada da Bíblia estava em andamento, mas foi interrompida para verificar esses documentos, e poucas alterações foram necessárias. Na segunda metade do Reino de Israel, Isaías residiu em Jerusalém e transmitiu a mensagem de Deus aos líderes de Jerusalém e Judá. Ele transmitiu, em primeiro lugar, uma mensagem de julgamento de Deus. Advertiu os líderes corruptos de Israel que desobedecer à aliança com Deus teria consequências. Deus usaria os poderosos impérios da Assíria e, depois, da Babilônia, para julgar Jerusalém se persistissem na idolatria e na opressão dos pobres. Mas essa advertência estava entrelaçada com uma mensagem de esperança. A visão majestosa de Isaías mostra Deus sentado em seu trono no templo, rodeado por criaturas celestiais que clamavam: Deus é santo, santo, santo. Isaías, de repente percebeu quão corrupto ele e seu povo, Israel, eram diante dessa santidade divina. Ele pensou que seria destruído pela santidade de Deus. Mas não foi o caso. Então, um dos serafins voou e o purificou com fogo, não para destruir, mas para purificá-lo do pecado. Enquanto Isaías refletia sobre essa experiência única, Deus o chamou para uma missão desafiadora. Ele teria que continuar pregando sobre o julgamento iminente, mas porque Israel havia atingido um ponto sem retorno, suas advertências, paradoxalmente, endureceriam o coração do povo. Assim, o endurecimento causado pela palavra de Deus é um tema central. Não é surpresa que Isaías tenha questionado: por quanto tempo devo continuar pregando, endurecendo-os sem resposta? Isaías enfrentou uma das missões mais árduas de todos os profetas. No entanto, se não tivesse persistido, não teríamos este livro incrível. Naquela época, ele não sabia que séculos depois, este livro seria uma fonte de inspiração, mas em sua época foi um desafio. Ninguém o ouvia. Em vez disso, tornavam-se cada vez mais resistentes ao longo de 40 anos. Vamos conferir o que diz em Isaías 7, versículos 1 a 7. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: vai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. O profeta percebeu de imediato que não era digno de estar na santa presença de Deus, e confessou isso. Então, um dos serafins pegou uma chama viva do altar e purificou Isaías tocando seus lábios, limpando sua iniquidade e purificando seu pecado. Portanto, os serafins têm asas. Eles proclamam a santidade de Deus e mostram aos seres humanos sua necessidade de purificação do pecado. Apesar de serafins e querubins pertencerem a hierarquias diferentes e terem um mistério em torno deles na Bíblia, eles compartilham um traço comum: eles estão continuamente louvando a Deus. Anjos e seres celestiais são adoráveis. No entanto,
sua grandeza se torna insignificante diante de nosso Pai Celestial, o Senhor da Glória, diante de quem todas as forças no céu e na terra se curvam em devoção santa e adoração sem palavras. Em um dos salmos escritos por Asaf, é o capítulo 80 versículo 1, que diz assim: Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu, que guias a José como a um rebanho, tu, que te assentas entre os querubins, resplandece. O Salmo 99 versículo 1, também menciona os querubins. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. A expressão Santo, Santo, Santo aparece 2 vezes na Bíblia, ou uma vez no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 6 versículo 3, e outra no Novo Testamento em Apocalipse, capítulo 4 versículo 8. Em ambas as vezes, a expressão é falada ou cantada por criaturas celestiais. Em ambas as ocasiões, ela surge em uma visão de um ser humano sendo levado ao trono de Deus, sendo primeiro pelo profeta Isaías e depois pelo apóstolo João. A santidade de Deus é o traço mais difícil de expressar entre todos os traços de Deus. A santidade não é algo que possuímos como parte de nossa natureza. Só nos tornamos santos por meio de Cristo. É uma santidade que foi imputada. Somente em Cristo nos tornamos a justiça de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 versículo 21. A santidade de Deus é o que o distingue de todos os outros seres, o que o separa de tudo mais. A santidade de Deus vai além de sua perfeição ou pureza sem pecado. É a essência de sua singularidade, sua transcendência. A santidade de Deus representa o mistério de sua grandeza e nos deixa admirados quando começamos a compreender um pouco de sua majestade. Na visão descrita em Isaías capítulo 6, o profeta testemunhou pessoalmente a santidade de Deus. Isaías, sendo um mensageiro de Deus e uma pessoa justa, tinha consciência de sua própria imperfeição. Mesmo os serafins na presença de Deus, aqueles que clamavam Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, cobriam seus rostos e pés com 4 de suas 6 asas. Cobrir o rosto e os pés sem dúvida, demonstra reverência e temor diante da presença direta de Deus. Em Êxodo, capítulo 3 versículos 4 e 5 menciona: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: E não te chegues para cá, ou tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Em Apocalipse 4, João teve uma visão do trono de Deus que era semelhante à de Isaías, mostrando reverência e admiração pelo santo. Seres vivos cercavam o trono, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. As criaturas ao redor do trono de Deus, de acordo com João, estão constantemente oferecendo louvor, honra e reverência a Ele. A reação de João à visão do trono de Deus, no entanto, foi diferente da de Isaías. Talvez porque João já tivesse experimentado o Cristo ressuscitado anteriormente. Os anjos ao redor do trono em ambas as visões clamam: Santo, 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 indicando que Deus é o mesmo em ambos os testamentos. Costumamos pensar no Deus do Antigo Testamento como um Deus da ira, e o Deus do Novo Testamento como um Deus do amor. Mas Isaías e João, no entanto, pintam uma imagem unificada de nosso Deus Santo, magnífico e glorioso que permanece inalterado. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Hebreus capítulo 13, versículo 8 também explica: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Assim também como em Tiago 1 versículo 17, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isaías menciona que cada um clamava ao outro, indicando que havia vários serafins. A função dos serafins é cantar louvores ao nome e caráter de Deus no céu. Seu ministério está diretamente relacionado a Deus e seu trono celestial, pois estão posicionados acima do trono, ao contrário dos querubins, que estão ao lado dele.
Eles eram de uma beleza indescritível. Com 2 asas, cobriam o rosto, e com 2, cobriam os pés, e com 2, voavam, sugerindo que alguns seres angelicais voam. Porém a Bíblia não sustenta a ideia comum de que todos os anjos têm asas. A concepção tradicional dos anjos com asas deriva de sua habilidade de se mover instantaneamente com velocidade ilimitada de um lugar para outro, e as asas eram consideradas para permitir esse movimento ilimitado. Os serafins ou aqueles que brilham, são mencionados apenas neste trecho em Isaías. Eles estão ligados ao trono de Deus de alguma forma, eles não são descritos com forma humana, como outros anjos. Em vez disso, parecem representar uma ordem superior de anjos. São uma classe diferente de seres celestiais dos querubins, embora também tenham asas. Tem algo para complementar este vídeo? Deixe seu comentário aqui abaixo. Aproveite e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos conteúdos. No reino dos céus há também seres responsáveis por combate ao mal. Clique aqui para assistir à história bíblica do Arcanjo Miguel.